Eu agradeço pelo convite, por essa oportunidade aí de trazer o meu trabalho para todos os ouvintes aí de vocês. E você pode contar um pouco da sua trajetória no mundo da escrita pra gente? Sim, eu escrevo desde adolescente, comecei lá em 2004, eu acho. Eu lembro que na época o que me fez cair de cabeça nos livros foi o André Bianco. Não sei se você conhece. Muito, sou muito fã do André. É, realmente. Na época virou um vício mesmo o livro deles, né? E isso fez a minha paixão, né? De criar o terror nacional, né? Que é algo Nossa, que bacana. que é difícil da gente encontrar, né? Muito, muito difícil. E é isso aí, desde essa época eu fui escrevendo, eu entrei de cabeça nas técnicas de escrita, né? De escrita criativa, fiz cursos, fiz vários livros e fui escrevendo, maioria das vezes para mim mesmo. É muito difícil, né? E de alguns anos para cá eu comecei a publicar, né? Criei coragem, vi que era a hora, né? Eu vi que o mercado estava crescendo pro terror e comecei a escrever e publicar na Amazon, no Kindle, livro físico agora, né? Com Necromante, que é o meu primeiro lançamento físico. Sim, nossa, que bacana. Então você trilhou esse caminho e se especializou, né? E fora o André Bianco, assim, quais as outras referências assim, que te inspiram dentro do mundo literário, aqui dentro ou fora, né, do país, enfim? Eu acho que todo mundo, né, que gosta de terror começa com o básico, que é o Stephen King, Lovecraft, o Clive Barker, que escreveu Hellraiser e tudo. Isso aí é as grandes influências de todo mundo, né? Não tem como fugir dessa galera, né? Mas também, fora a literatura, todo o horror de cinema, todos os clássicos dos anos 80. Eu sempre, desde criança, assisti minha mãe, ela sempre foi muito fã disso. Então, quando eu tinha 3, 4 anos, eu já assistia Jason, Chuck, todos esses filmes, né? E isso desde criança, né? E além da literatura, foi tudo isso, né? Esse meu lado mais sombrio para a literatura. Então, esse seu lado sombrio é despertado por essas vivências que você teve ali na infância, com a influência dos filmes, do que você via em casa, enfim, que sua mãe gostava também. Sim, minha mãe teve um grande peso, né, nessa literatura, que ela também é viciada em tudo, gosta de tudo isso, né? A gente vê que acaba passando de um jeito ou de outro, né? Passando dos filhos. Que bacana. E o que você fala aqui na sua obra, O Necromante, que é o seu primeiro livro físico, né? Sim, ela é uma... melhor definição que eu diria é um horror fantasy, algo assim, né? É uma fantasia. Ele se passa em São Paulo, nos anos 90, e também no inferno. Tem o protagonista, ele é o Gabriel, e a história ela alterna de capítulo, né? Em São Paulo, numa mansão, numa seita maluca lá, com droga, um monte de coisa. E no próximo capítulo é no inferno, já no inferno completamente maluco, cheio de criaturas, cheio de monstros. E tem uma pegada também de body horror, do Hellraiser, aquelas pegadas mais... Tipo os cenobitas, isso, né? Isso, essa coisa assim, tem muitas né? lendas também no inferno. Ele acorda no inferno e não sabe, né? Não tem memória de nada, não sabe que lá é o inferno, não sabe como foi parar lá. E só tem ele mais um humano no inferno, né? E ele vai nessa descoberta para saber o que ele está fazendo ali, como ele foi parar, né? E também nos outros capítulos de São Paulo conta um pouco o que aconteceu, né? Como ele começou a se envolver com essa seita. Sim. Era numa mansão no Jardim Europa, uma mansão de ricaço, ele começa a se envolver com essa maluquice. Então foi isso que eu tentei trazer esses dois mundos, né? Fazer essa alternância também, que hoje em dia também a gente vive de nostalgia, né? A gente que tá nos 30, 40. Nossa, é verdade. É a então, nossa realidade. Todas aquelas coisas dos anos 90 eu tentei trazer, tipo, tem Aqui Agora, tem um monte de referência. Nossa, legal. Que legal. Que agora era um banho de sangue, né? Era Eu um banho lembro de do sangue. Gil Gomes. Eu já vi né? ele na infância. Né? Que inclusive Eu lembro que houve era um assassinato na minha rua e ele esteve lá. Meu vizinho matou a mulher. Ele esteve lá pra narrar, é sério. Ele esteve lá narrando o fato daquele Gil jeito. Gomes. Ele estava lá. Nossa, mas isso eu acho que lá pra 94, 95. Mais ou menos, Então, nessa época aí. Você era de que Em bairro? Cotia. Cotia? Cotia. Então, nos anos 90 era maluquice, né? Era. Tinha tudo lá Sem onde eu morava. censura. Tinha serial killer, imagina.
Eu serial killer. Nossa. Eu nasci lá numa favela que nem existe mais, era no Jardinaí, lá no extremo leste de São Paulo, Olha, né? que coisa. Então, toda essa maluquice dos anos 90 eu passei lá também. Que doideira. E tinha um serial killer na sua região. Tinha. Era um cara que eu lembro até hoje, ele vestia as mulheres de noiva, aí é meio pesado, ele estuprava as mulheres de noiva e matava. Nossa, que Isso é coisa de filme, né? Sim, sim. Totalmente. Mas eu acho que eu já ouvi falar mesmo desse caso aí. Já? Ouvi falar, já. Eu me lembro de Desse eu alguma não, coisa não assim. me recordo, não. Interessante. Meu Deus. E fala um pouquinho como é que é a sua rotina de criação, de escrita, assim, porque, né, a gente sabe que viver, tipo, hoje em dia, infelizmente, né, tanto viver de banda quanto viver de, né, escrever, né, literatura, né, é uma coisa no Brasil, infelizmente, ainda não tão valorizada, né, não dá só para Exige se muito, né? não Exige dá só muito. para se viver disso, É né? muito difícil. Como é a sua rotina? É paixão, né? Não tem outra explicação. Eu lembro que eu tava vendo um vídeo do Lucas, que ele é dono da editora Flyway, e ele tava contando isso, que ele é dono da editora só por paixão, porque não dá dinheiro, o escritor não ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro com isso, só porque você ama mesmo o que você faz, né? Que você Muitas vezes o escreve. Sim. escritor tira do bolso, né? Exato. Aí é que tá, exatamente. igual as bandas do underground. A gente tava, né, tem um colega meu que trabalha aqui na rádio, o Caio, que ele também lançou pelo selo do Clepsydra. Não sei se você conhece o selo gótico, né? Daqui do centro, tudo, né? Ele também é professor, né? Não dá, infelizmente, pô, ele teve que fazer aquela vaquinha, tudo para lançar o livro, sabe? Foi peneira também. Isso, o Brandon, tem um escritor, o Brandon Sanderson, ele fala isso, que todos os artistas ele têm o seu day job, né? Que é o que você faz pra bancar a sua arte, né? Sim, sim. E você falou de rotina, né? A minha rotina é escrever todo dia, não tem pra onde correr, não dá pra esperar inspiração, esperar a musa falar com você tem uma ideia, você tem que sentar, botar uma meta lá todo dia. E como você lida às vezes com um bloqueio criativo? Às vezes sofre disso, né? Sim, o que eu faço é pular o bloqueio. Eu não tô conseguindo escrever essa parte, eu escrevo Mais pra frente. mais pra frente, escrevo outro capítulo, coloco o personagem pra fazer outra coisa, pra conversar com outra pessoa. Aí uma hora resolve. Não dá pra você ficar parado esperando a coisa vindo além, vir de alguma... Sim, sim. Antes, no começo, todo mundo faz isso, né? Nós quando você tem um bloqueio, você fica achando que vai vir do céu, alguma coisa assim, fica pensando que vai vir uma inspiração do nada, mas tem uma hora que não vai. Você tem que escrever, sentar a bunda na cadeira, escrever lá 1000 palavras por dia e seguir. Nossa, que coisa. E tem algum medo seu inconsciente ali, ou que você coloca nas suas obras? Nessa em específico, essa aí eu trabalhei muito medo de hospital, de médico. Quando você lê, você vai ver. Tem bastante coisinha com gente com bisturi, com máscara. Eu trabalho no hospital. É perigoso isso. É que você tá anestesiado já, né? Não, eu sou tecnólogo em radiologia, eu trabalho com raio-x e tom, né? Eu trabalho com isso, né? E né, a gente lida com esse medo, às vezes até o medo do paciente entrar na máquina de tomografia, entendeu? Tipo, né? Lidar com esses medos, tudo. É um né? lugar que gera muito medo. Eu também tenho medo. Pra mim é mais na imaginação, sabe? Que nem vocês viram que eu sou todo tatuado, eu fico, sei lá, 20 horas fazendo essas tatuagens aqui de boa, mas se eu ver uma mulher pegando a máscara ali, colocando a luva, assim, já começa a doer antes, sabe? Não, mas é tenso mesmo. Tudo relacionado ao hospital é muito tenso mesmo. Muitas coisas acontecem nos hospitais. É complicado. Aí, Thiago, interessante. E você começou com que idade a escrever? Era adolescente, eu devia ter 16, 17 anos, né? Mas era só para querer imitar, sabe, os escritores. Querer fazer aquilo, querer começar alguma coisa. Então, você vê no meu computador, tem toneladas de textos perdidos lá, essas coisas, né? Você pretende reaproveitar ainda? Talvez algumas ideias aparecem, né? Em outras histórias, outras coisas perdidas, você acaba reutilizando. Se reencontram, se conectam de alguma forma, né?
Mas muita coisa é exercício, sabe? Você escreve para você treinar a escrita, treinar a fala, treinar situações. Sim. Diálogo é difícil pra caramba escrever diálogo. É uma das coisas mais difíceis pra fazer. Pra ficar real, sabe? Não ficar parecendo uma novela mexicana, esse tipo de coisa. Isso é treino, Aí treino. Aí você escreve. Mas você fala desse personagem, né? O Gabriel, né? É isso? Não, diálogos que eu falo pra você desenvolver a sua técnica de diálogo, Sim. sabe? Aí você tem que treinar, não tem... Tem alguma coisa de você nesse personagem? Talvez o medo dele, né, de hospital, ele é muito medroso algumas vezes também. Ele também é um pouco ingênuo, sabe? Ele acredita nas pessoas. Talvez algumas coisas, sempre tem, né? Em todos os personagens você acaba colocando alguma coisinha sua. Alguma coisa de você. Ai, que bacana. E qual foi o seu primeiro contato, assim, com o horror? O que te fez escolher esse gênero, né, assim, para escrever? Para escrever? É. Eu lembro, o primeiro livro que eu li na vida era um livro chamado Besta Fera. É um livro completamente desconhecido. Eu ia no sebo e tinha esse livro era tipo uma cara do lobisomem. Eu comprei o livro só por causa disso, sabe? Uau. E aí quando eu li ele eu me apaixonei, né? Que eu vi que parecia que você estava vendo um filme. Era diferente dos livros. Porque a gente, quando a gente é criança, a gente tem muito contato com literatura clássica da escola. E aí foi o meu primeiro contato com entretenimento de horror. Era como se eu estivesse vendo um filme mesmo. Não estava querendo me ensinar nada. Eu não estava lendo para fazer uma prova, nada. Sim. Aí depois dali acabou minha vida, né? Foi só ler. Ai, que bacana. E o seu perfil ele menciona, né? Criando pesadelos. Criando pesadelos. O seu livro é um pesadelo? É um reflexo desses pesadelos que você coloca pra fora? Um delírio, né? Delírio. Uma maluquice que o personagem vive, né? Mas também meus contos trabalham muito essa coisa de pesadelo, né? De você pegar um personagem e você destruir ele de todas as maneiras para ver como que ele sai daquela situação, né? Nossa. Exato. Essa parte de pesadelo pega bem nos contos, né? Sim, sim. Que como ele é mais curto, você tem pouco tempo ali para você resolver todos aqueles problemas. Então ele é muito mais intenso, né? Muito bacana. E você tem alguma coisa, algum projeto novo que logo você vai lançar? Sim, eu já estou escrevendo o próximo. Talvez no final do ano saia alguma coisa nova. E contos, né? Contos de vez em quando eu publico algum. Aí a galera pode me acompanhar no Instagram, que eu sempre tô postando coisa nova, né? Coisas novas que eu tô fazendo, sempre eu libero alguma coisinha, sempre tem promoções, eu sempre deixo alguma coisa de graça lá. Você pode deixar suas redes, por favor? Claro, o Instagram é Thiago Frias, com TH, _ autor, e tem o site, que é thiagofrias.com.br, com H também, que lá tem todas as minhas obras estão lá pra você baixar. Ah, tem um site também. Sim. Você está trabalhando com qual editora? Eu, independente no momento. Olha, independente. É na raça mesmo. É na raça. E o que te fascina nesse universo do terror? Eu acho que o terror, ele é cru, né? Ele mostra quem a pessoa realmente é. Nem quando você... que nem quando um cara vai pra guerra, lá ele está liberado para fazer o que ele quiser, então ele pode mostrar tudo que ele quer fazer, né, com as pessoas, né? Então eu acho que o terror ele é um dos sentimentos primários do ser humano, né, de sobrevivência. Sim. Então eu acho que é o que desperta mais a natureza humana. Nossa, é forte, mas é verdade. Né? Só quando você está, né, numa situação de tensão, no limite total, que você... Eles falam que você é capaz de fazer muita coisa, né? Não tem ateu quando o avião tá caindo, não tem quando... É verdade, né? Que é no terror que você mostra quem você realmente é. Ou às vezes que você descobre, né? Você quem nem você sabe. Realmente é. Quando você realmente descobre. E assim, falando em questão de escrever, você costuma partir de um tema direto, cena, ou algum personagem, assim, quando você começa a escrever? Qual que é o teu ponto de partida? Depende muito. Tem algumas histórias que ficam na cabeça por anos, né? Você fica remoendo, tem fantasmas que vivem com você o dia inteiro, fica pensando.
E tem algumas que vêm do nada, praticamente do nada. Teve um conto que eu fiz da Casa dos Porcos, que foi um post que eu vi, uma notícia que eu vi quando eu era adolescente, de uma avó que ela comia o neto. Ela teve uma psicose, uma maluquice. Aí eu lembro da cena, né, que o cara tava entrevistando, ela tava algemada com a mão pra trás, ela falando que ela só acordou, viu a carcaça do neto e ela tava com a barriga cheia. Né? Ô, louco. Aí eu lembro, aí disso daí eu construí o conto inteiro, né, que é um voo canibal também, que ele faz umas coisas cruéis com a família dele. Mas não passa fome, né? Eu acho que é o verdadeiro terror, acho que é só você olhar para fora, entendeu? E né, o ser humano, acho que é... A natureza do ser humano. A natureza do Então, ser humano é... Né? Tem gente que eu já recebi mensagens falando que eu pego muito pesado, tudo, mas todas essas coisas, você viu, isso daí era uma notícia que aconteceu. Eu não inventei não é nada que não aconteceria no mundo, né? Tem coisas mais fantasiosas que eu escrevo também, que nem teve o conto Guarani, que eu queria escrever uma bruxa de Blair na floresta amazônica. Era daí que eu parti. Caraca, que massa, caraca. Aí Exatamente. Então, aí é um monstro perseguido. O cara cai de avião, ele é um traficante, ele cai de avião na floresta amazônica. E ele tá tentando fugir dali, levando a droga, porque se ele não levar, o cara vai matar a família dele, né? Só que aí ele encontra um ser lá no meio da floresta, persegue ele. Olha, acho que é uma coisa que a gente, né, principalmente brasileiros, acho que a gente é carente de contos, histórias passadas aqui, né, no Brasil, né, em São Paulo. É uma coisa tipo... O que me fascinou no André, quando né, eu tive contato com ele, foi que se passa aqui. Você imagina o cenário, você vê o cenário, você anda aqui na Praça da República, né? Você anda, entendeu? Você vê o cenário, você passa no cenário, né? Foi que nem, tipo, se eu não me engano, foi acho que nos Filhos de Sétimo, que ele tem uma cena na Paulista com vampiros ali no Trianon. Né? Você fala, caraca, né? O vampiro, ele congela o Rio Pinheiros para os lobisomens passar de um lado para o outro. Isso é muito legal, essas coisinhas. Sim, tipo, você tá convivendo com aquilo, né? Uma coisa, tipo, tudo bem, tipo, né? Stephen King, enfim. Né? O Stephen King escreve sobre um mayor lá, a cidade dele, né? O Maine. Isto, né? Né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente é muito carente de histórias passadas aqui, né? Porque nós não temos muitas referências também, né? Que nem quando eu comecei a escrever, eu queria escrever histórias igual do Stephen King, então você acaba pegando esses vícios de lá, né? Sim. Você acaba americanizando muito os nomes, os locais. Sim. Verdade. Por isso que é importante esse escritor, o André Bianco foi muito importante. Tem uma leva toda de escritores que surgiu por causa dele. Verdade. Realmente influenciaram. E hoje em dia também tem a galera da Dark Side. Você vê a dedicatória desse livro, foi o Roberto Denser que escreveu, que ele é um escritor de Colapso, um best-seller. O César Bravo também, cara incrível. Eu tenho 2 livros que eu ainda tenho que ler, tá lá na estante. Pode ir, você não vai se arrepender. Tem a Paula, a Febe, a Verena, a Cavalcante. Esse pessoal todo eu conheci, né? Enquanto eu escrevia. E, cara, você vê que a cena tá crescendo. Uma hora lá. Que bom, entendeu? Que está, né, que está crescendo, sabe? Que excelente, porque a gente precisa de histórias passadas no Brasil. A gente tem lendas, tem terror, sabe? Fantásticos aqui, tem sabe? Muito terror. Tem muito em terror. São Paulo, então tem muito terror. Principalmente na região que nós estamos, aqui no centro. Sim. Né? Tem muitos lugares assombrados, a história do Engabaú, né? História do Vale. Aqui. Joelma, né? Nossa, aquele castelinho que teve assassinato. Castelinho da Ruapa. Sim. Né? Tem o Castelinho, tem teatro aqui, Yaya, né? A casa Teatro Municipal. A casa da Dona Yaya, né? Que a gente ficou sabendo, né? Ficou enclausurado há 40 anos. Muito triste a história dela. Sim. Histórias pesadas. Teve aquela mulher que passava creme na cara, que foi recente também. A mulher da casa abandonada lá. Isso é a lenda recente, né? A casa sinistra. Deus sabe o que tem ali dentro. Tiago, você acredita em coisas sobrenaturais? Ou você é mais... Eu sou bem mais pé no chão mesmo, né? Eu amo toda essa... Você viu que eu conheço, né? Tudo isso que vocês falaram. Mas eu sou mais pé no chão, né? Eu não tenho medo dessas coisas assim. Eu tenho mais medo
desses outros casos que a gente tava falando, Casos né? reais. Então, Serial killers, essas sim. coisas, né? Tanto que uma das minhas maiores influências também é o Thomas Harris, que ele escreveu a trilogia Hannibal. Pode ver que tem aqui o Dragão Vermelho, né? Que Esse daqui é bacana. do Silêncio dos Inocentes também. perfeito. Foi uma das minhas maiores inspirações também, né? De trazer essa coisa real, né? Que fala que a Sim. gente não precisa inventar um bicho, papão, nada. É o seu vizinho, que é o cara que Sim. vai foder com a vida. Que é o inteira. risco, né? Que é o verdadeiro terror. São as Sim, é o pessoas. pastor da sua igreja, é o motorista do ônibus, tá todo mundo ali, tem alguma coisa sombria atrás, né? Tem, Sim, tem. Então, às vezes, a gente projeta esse medo em coisas sobrenaturais quando tem que estar bem do lado, né? É verdade. E como tem sido a recepção do Necromante? Muito legal, muito legal. Tenho recebido vários feedbacks, o pessoal tá gostando bastante. É uma coisa diferente, né? Que ele não é só uma fantasia, ele tem também toda essa pegada paulista. Então, o pessoal que conhece aqui, igual a gente estava falando, eles pegam todas essas referências. Isso é muito, muito legal. É, Sabe? realmente. Que conselho você daria para quem está iniciando hoje no mundo do terror, no mundo literário do terror e ficção, do fantástico? Sim, o básico é ler. Você tem que ler o dobro do que você escreve no mínimo, todo dia. Você tem que ler muito mais do que você escreve, para você ter referência. E ir atrás de técnica, né? Procurar sobre escrita criativa. Eu tenho um livro do Stephen King sobre a escrita, que eu já li mais de 10 vezes esse livro. Para mim é como se fosse uma bíblia, né? De tudo. Ele aborda toda O método dele. Isso, toda a parte mais técnica da escrita, sem enrolação, sabe? E fazer cursos, e partir para a parte mais profissional, né? Não ficar só achando que você tem um dom, que você já nasceu sabendo escrever, porque isso é a maior furada. Você tem que ir atrás do básico mesmo e correr atrás. Sim, com certeza. Interessante. Ainda mais um mercado difícil, né? Como Sim, o sim, nosso sim. mercado. Você acha que as pessoas têm lido menos, Thiago? Eu vi uma pesquisa falando que a nossa geração é a que mais lê. Nossa! E não parece, né? Não parece. Não parece. Falou que ela lê muito mais do que os nossos pais, né? E eu não sei, eu ainda como eu fico numa bolha de literatura, eu tenho a impressão que todo mundo lê o dia inteiro, né? Mas eu não sei se eu for na penha lá no meio, se as pessoas estão lendo lá. Ai, que interessante. Como eu tô dentro da bolha é difícil de falar, mas pela pesquisa falou que lê mais. E a gente vê também fenômenos de escrita, né? Que nem o Rafael Montes, que o cara vendeu 4 milhões de livros no Brasil. Tem também eu não sei se antigamente tinha esses fenômenos que nem o Harry Potter, que nem o Crepúsculo, que você coloca um monte de gente para ler. Eu não sei se isso influencia nessa pesquisa. Sim. Mas pelo menos na minha bolha todo mundo lê. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? A gente pensa numa era A de gente... tantas redes sociais. Sim, sim. Mas É que a gente também- vê todo mundo, às vezes, de cabeça baixa no celular, você vê poucas pessoas lendo. com um livro, né? No ônibus, né? No A gente transporte. pensa nas questões das redes sociais, mas talvez as redes sociais também funcionem de alguma forma, né? Porque elas Sim. também servem para os escritores poderem propagar e divulgar suas obras, enfim, né? Não só os best-sellers que vão estar ali na prateleira, mas para todo mundo no geral poder expor suas ideias, né? E quando você vê também os eventos, quando você vê a Bienal do Rio, que para a cidade lá toda, Para. é lotado lá, A todo última, mundo né? A vai gente do nem Brasil conseguiu inteiro. ir. Sim, não. Tava esgotadíssimo, não dava pra entrar mais ninguém. Foi loucura a última Bienal que teve aqui em São Paulo. Eu fui. É, Fui. Nossa, Realmente. saí de lá com 2 sacolas cheias de livro. Né? Não, A gente não pode ir pra fazer- esses lugares. Não dá, não dá. Cartão de crédito ali chora ali, Foi embora. horrores ali, sabe? E assim, como né, você falou que nasceu ali na Zona Leste, né? Isso influencia a sua escrita? Totalmente. Eu tenho uma novela, uma novela entre o conto e o livro, né? Chamada Exódia, que é de 2 meninos da favela que sequestram uma menina. nossa. Uma menina rica, né? E ali tem todas as referências, tudo que eu vivi tá ali, né? Toda a ambientação, o jeito de falar, o que eles ouvem.
tudo que eu vivi tá lá no episódio, é bem legal, né? E no final acaba, né, daquele Trágico. jeito. Ninguém fica feliz, né, no final. Fica fazendo terror. É, que eles sequestraram a filha do cara errado, né? O cara, ele tinha ele era um apresentador de televisão, só que ele era um policial aposentado, milionário, que ele ganhou muito dinheiro apresentando televisão. E ele tinha um arsenal em casa, né, no subsolo, com tudo, né? Nossa. E eles não faziam ideia de que ele tava... Eita. Só que a filha dele também, a menina, tem um monte de problema, ela é depressiva, aí dá uma merda lá. Então eu não posso dar spoiler, mas... Não, lógico. Leiam. Acessem o Por site favor, do Thiago. leiam, acessem o site, apoiem, né, Muito. a escrita nacional, Sim. entendeu, sabe? Né, a gente está trazendo essa galera, né, escritores, pessoas ligadas ao terror, Bons né? escritores, sim. Que é o que a gente precisa, né? Muito. Sabe? Aqui nossas lendas assim, em São Paulo, no Brasil, já trai muito isso, né? É verdade. Tudo que a gente precisa para escrever tá aqui. Não Tá. precisa... Não precisa buscar em outro lugar. Precisa fazer história em outro lugar, escrevendo coisas que vocês não conhecem, tem que escrever sobre o... Precisamos escrever sobre o Jim, sobre... Né? A gente já tem... Temos muita coisa. Temos. Mas muito Temos- terror. Terror cotidiano, terror urbano. Temos vizinhos. Temos pastores, temos todo o potencial para criar muito terror. Tudo que não presta. Tudo que não presta. Tudo que não presta nós temos. A gente exporta, né? Assim, O commodity do Brasil é tudo que não presta, a gente manda pro mundo. A gente exporta isso mesmo. Todo o terror tá aqui, gente. Muito obrigada, Thiago, pela sua participação, por ter vindo, ter tido paciência, né, com os problemas que nós tivemos Não, aqui que isso. hoje. E é isso. Leiam um Necromante, comprem um Necromante. Leiam as Apoiem. obras tá do muito Thiago. Exatamente. E é Obrigado de coração por ter vindo aqui. Exatamente. Sigam o Frequência Kirlian, @Frequência Kirlian. Sigam o Zite, @Zite, _666. Vejam no nosso canal no YouTube, Frequência Zite, ouçam Antena Zero. Sigam também a rádio, @Antena Zero. É isso. Lisa, você pode contar pra gente como começou a sua história com a escrita? Quando você começou a se envolver com esse mundo? A minha irmã, ela foi uma das primeiras pessoas, assim, da minha família que foi para a faculdade, minha irmã mais velha, minha irmã do meio, e ela decidiu estudar letras. E como eu era pequenininha, né, então ela sempre chegava em casa e falava bastante sobre o que ela aprendia na faculdade, o que ela gostava de ler. Então, alguns livros ela trazia e fazia leitura junto comigo. E ela escrevia, então eu já cresci admirando muito e querendo fazer o mesmo. Então, sempre que eu já buscava alguma coisa sobre conhecimento, já queria saber sobre conhecimento literário. Mesmo quando ela foi para um outro lado, né, ela se desvirtuou do caminho literário, eu já quis continuar e comecei fazendo poesia, fazendo pequenas peças de teatro para a escola mesmo. Sempre escrevi muito em tipo um journal, né, onde eu colocava poesia, textos, e isso foi desenvolvendo com o tempo, só que mesmo quando eu ingressei na faculdade de letras também, né, quando eu terminei o ensino médio, fui trabalhar, eu já não estava mais tão forte, né, com a minha ligação, já não estava mais tão forte com a literatura. Eu acho que quando a gente ingressa na vida adulta, né, a gente tem que trabalhar, fazer faculdade, às vezes a gente acaba, né, pega um emprego formal, que às vezes não tem nada a ver, a gente acaba saindo mesmo, né, dessas coisas que a gente gosta, se afastando. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui trabalhar em escritório, em escola, mas em nada que me desse tempo suficiente para escrever, para ler bastante. Mas um pouquinho antes da pandemia eu já estava voltando a escrever novamente e publiquei um livro que eu acho que foi muito precipitado, né? Que eu publiquei com a editora, mas foi muito precipitado porque
foi um livro que, sabe quando você quer escrever alguma coisa, mas você não sabe, então você escreve no impulso? Seu Acho que eu primeiro fiquei tão, livro. isso aí, eu fiquei tão animada que eu fui publicar, mas logo depois veio a pandemia e deu bastante tempo, né, de desenvolver, de pensar bem, né? Mas você se E a gente, arrependeu, então, Liz, dessa sua primeira obra? porque depois que a gente, acho que a pandemia foi um momento que a gente refletiu muito, né? A gente voltou pra gente, refletiu, pode colocar tudo, a cabeça no lugar. E aí, sabe quando você começa a prestar atenção que você se perdeu, né? Se perdeu em algum lugar no caminho e que você começou a querer se tornar igual às outras pessoas, né? Porque quando a gente, como eu falei, a gente ingressa no mundo adulto, né, no emprego formal, a gente acaba tendo que se adequar, não tem jeito, né? Realmente, Então, se a gente não tomar cuidado, isso reflete na nossa arte, né? realmente. Ô, Liz, e como que você definiria o seu estilo literário? Porque você é uma pessoa muito próxima, né? Do gótico, do dark, da morte, dessa questão mais sombria, né? Eu gosto muito, como eu gosto muito de literatura bem realista, eu gosto de duas coisas que eu gosto muito, né? Que é o romantismo, ultrarromantismo. Já gostava muito de literatura gótica e de realismo. Realismo eu gosto demais. Então eu acho que eu acabei que eu misturei, né? E nesse tempo que eu pude retomar a escrita e a pesquisar bastante, eu percebi também que eu incorporo muito do gótico feminino, né? Por quê? Porque primeiro que, como a gente é mulher, a gente acaba tendo proximidade mesmo, né? E porque mesmo muitos escritores de gótico, né, o feminino tradicional, né, tanto quanto contemporâneo, eles abordam muito uma questão que é opressão, né, feminina, mais o isolamento, e eu acho que a sensação de isolamento a mulher, às vezes, ela sente muito, né, que é uma coisa de se sentir sozinha, de se sentir um pouco sufocada, e acabo colocando também questões que permeiam muito o gótico mesmo, porque o gótico ele é meio que montado também com. Como é que eu vou dizer? Como é que eu falo isso? É uma figura de linguagem para isso. Eu acho. Gente, quando uma coisa ela é uma a gente usa de uma forma para falar sobre o assunto. Como é que Metáfora. Metáfora. uma metáfora? O literatura gótica ela usa muito, né, de metáfora para de monstros e fantasmas, demônios, que muitas vezes, né, pode ser interpretado sobre coisas assim da sociedade mesmo, sobre medo, sobre ansiedades, e isso também na literatura gótica feminina. Então, assim como eu gosto muito de metáfora, e eu peguei tudo isso, já misturei com realismo, né? E já que, como eu sou uma autora contemporânea, né, então eu acho que eu dei uma misturada mesmo. Eu escrevo o gótico, um gótico mais voltado para o feminino, realista, e acaba meio que sendo também psicológico, já que eu abordo muitos temas psicológicos também. Nossa, que incrível, né? Bem legal, pô. Muito Bem uma Muito mistura, né? incrível. Mas eu acho que se eu pudesse definir, seria mais ou menos isso. Nossa, genial. E esse livro, o meu livro, né, que acabou de sair, né, pela editora Palavra e Verso, que é o Que Te Mata Nesta Vida, Lindo. ele realmente ele usa de metáfora mesmo para falar, né, de coisas mesmo da vida, né, tanto de ser mulher, de ser uma mulher na sociedade, né, buscando no mercado de trabalho, quanto outras coisas, mas usa de metáforas também de fantasmas hipotéticos mesmo na nossa cabeça. Tem um personagem que ele realmente acredita que ele está morto e a gente mesmo
acha mesmo que ele está, que a gente não sabe, não posso dar spoiler. Ah, Mas esse é bem contemporâneo. Mas eu também tô para publicar Onde as Flores do Deserto Dormem, que já tem e-book. Mas esse ele já tem uma pegada mesmo, ele anda bem de mão dada mesmo com o gótico tradicional mesmo. nossa, Liz, e você já lançou quantos livros? Então, eu escrito, né? Tem mais de, acho que são 3 ou 4. Mas que eu publiquei mesmo agora tem Se Te Mata Nesta Vida, Onde as Flores do Deserto Dormem, tem também O Tempo que Desperdiçamos, mas ele já não entra pro gótico, só para um drama mesmo, um drama familiar, mas que também sempre tem um toque, né? Quando a gente gosta de um certo tipo de literatura, não tem como a gente não acabar colocando, né? Acaba influenciando, né? Acaba influenciando isso. E tem também esse barulho é meu passarinho, não sei se dá para ouvir. Não direi. Não? Então ele tá rindo aqui. Ele faz um barulho igual uma risada, ele tá. Que legal. E também tem um livro que eu escrevi também, mas esse eu te retirei porque eu acho que eu também quero dar uma repaginada, que também é tipo um gótico urbanozinho também, mas eu coloquei mais pro meio adolescente, incorporei algumas coisas da minha época, mas eu acho que precisa melhorar bastante. E como era na Amazon, a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem esse. A gente pode retirar e pode tentar novamente, né? Uhum. Ai, que bom. Não sabia. E fala uma coisa, você fala, eu vi ali na tua biografia no site, né, que você abandonou um emprego estável para se dedicar a esse universo. Qual foi o ponto de virada que te levou para tomar essa decisão e teve um pouco de medo? Então, veio a pandemia, né? Uhum. A pandemia foi o ponto de virada, quando eu comecei a escrever mais, muito mais. E logo, mesmo quando ela foi acabando, diminuindo, né, as coisas foram voltando ao normal, eu comecei a me ver cada vez mais dentro do mundo literário, parcerias com a editora, mas como eu queria muito publicar os meus também, eu comecei a fazer trabalhos para autores também de divulgação. Uhum. Então, isso acabou me ajudando muito também a guardar dinheiro para isso. E graças a Deus, assim, eu tenho meu esposo, ele me ajuda muito mesmo. Então, um ajudando o outro o tempo inteiro, né? Então, mas foi com certeza a pandemia e eu perceber que esse trabalho, né, de troca dos autores, né? Um ajudando o outro. No caso, eu ajudo com esse trabalho de divulgação e, em troca também, eu consigo fazer, né, os meus livros. Então, e com certeza, quando a gente tem como eu falei, né, a gente tem um emprego tradicional que às vezes não tem muito, condiz muito com a gente, né? A gente se perde muito. A gente se perde muito mesmo, não é Exatamente, verdade? pior que é. Realmente, infelizmente. Então, e eu acho que eu tô bem feliz agora e isso tá me ajudando muito, né? O pontapé que eu tenho mesmo, a força que eu tenho para continuar, né? Batalhar mais, né? Sim, com certeza. E como que acontece, Liz, o seu processo criativo? Como que você escreve todos os dias ou você precisa de algum incentivo, às vezes alguma coisa até mesmo da vida cotidiana para você ficar imersa nesse estado que te possibilite escrever? A maioria das vezes, assim, o esboço, né, da escrita, a história, né, os personagens e um pequeno pedaço da história vem na minha cabeça mesmo, geralmente. Mas eu tento fazer um caderno onde eu elaboro primeiro os personagens. Então, a gente trata, geralmente, né, um exercício muito bom para quem escreve. Até uma dica é você trabalhar os seus personagens como se
se eles fossem pessoas mesmo de verdade, né? Pessoas que você conhece. Então, Uhum. tentar colocar o máximo de informação possível, né? Até cor favorita, música favorita, como se realmente existisse. Eu faço cadernos e mais cadernos sobre isso. E depois, eu acho que a história ela é muito viva, a escrita, né, é muito viva. Então, quanto mais você escreve, acontece de os personagens eles crescerem tanto que você às vezes planeja algo para a narrativa, mas você se vê tendo que, na verdade, você se adaptar ao que vai acontecer porque já não combina mais com o que você pensou no início. Eu acho que é meio maluco isso que eu tô falando, mas é muito realista Muito você interessante. Bem, escrever e você planejar algo e depois, no meio do caminho, perceber que não tem mais a ver, que a história toma um outro rumo. Eu não sei se eu não me fazendo entender, acho que você eu falo muito. cria literalmente uma vida, né? Cria uma pessoa, né? Ali, um amigo, né? Tudo, né? Trabalhoso, né? Uma Sim, persona. É um mundo novo, né? Então, sim. nem sempre segue as regras, né, do mundo real, né? Cotidiano. Mas mesmo assim a gente tem que ainda ter responsabilidade, né, de escrita, nossa, Sim. é muito bom, mas também tem que ter, né, bastante cuidado, responsabilidade também. Mas é isso, certeza. geralmente a inspiração vem depois que eu monto os personagens, né? Eu conheço bem os personagens. E Mas o que a gente lê influencia muito, né? Então sim. não tem como, né? E você já teve bloqueio criativo já? Tenho muito, Como lida tenho com muito. isso? Muito bloqueio de precisar ficar parada na janela com um caderno, esperando alguma coisa vir, porque realmente não vem. Ou então também mas acontece também de a qualquer momento vir uma inspiração, alguma coisa tão forte que você precisa escrever. Às vezes você não tem tempo e até fala pra mente, né? Olha, agora não dá, mas precisa, né? Então, acho que é dois extremos que o autor passa, né? Um bloqueio muito grande e uma inspiração que vem absurda e do nada. Tem um colega meu que ele é escritor, um amigo meu, né, que ele também escreve tudo. Ele fala que quando tem, né, esse excesso de criatividade, né, ele fala que, de certo modo, os personagens não deixam você quieto até você, né, até você escrever, né, tipo, até você colocar aquilo ali e falar aquilo, tem uma inquietação, né, sabe? Fala, Uma inquietação mental. é uma inquietação mental, assim, que fica ali te perturbando até você colocar para fora, né? É finalizar, né? Finalizar o que está ocorrendo ali na história. Então, você não dá um desfecho, parece que até que é com você, que você tá faltando alguma coisa no seu dia, Sim. que você não está resolvendo algum problema. Olha, qual que são os seus autores favoritos? Que mais te influenciaram, o que você mais leu, os seus mais? Me influencia muito, é meio clichê, mas a Emily Brontë, né? De Um Morro dos Ventos Vivantes, não tem como. Eu gosto muito do jeito como... é um livro que eu acho que pouca gente entende como... ele é potente de ser um livro que uma mulher escreveu lá naquela época e, assim, com tanta emoção e tanta controvérsia, tipo, uma coragem muito grande, né? Sim. Ela colocar e expor tudo que ela expôs, mas e o jeito como ela coloca também aquilo de forma crua. Então eu gosto muito, porque eu sei que a vida real já não é muito bonita, né? Mas, de alguma forma, através da leitura, a gente apresentar também esse tipo de coisa, às vezes pode, não sei, inspirar ou ajudar, não sei. Alguém que esteja passando por algo parecido, né, de alguma forma, mesmo que Com não é ajudar, certeza. que não é ajudar, mas assim, a pessoa, às vezes, ela, sei lá, ela quer se identificar de alguma forma, nem sempre a gente quer só derretimento cerebral, né, nem sempre a gente quer só, né, esquecer. Então, a Emily Brontë, gosto muito da Lígia Fagundes Telles.
bastante também, que ela é contemporânea, mas eu também gosto muito dessa pegada urbana dela, de falar sobre coisas do cotidiano, mas colocar aquele tom sombrio, né? Melancólico ou de contemplação, assim, gosto bastante. Gosto muito de Edgar Allan Poe também, mas por conta do lado psicológico também vejo muita metáfora emocional, pensar. Gente, é Machado de Assis, porque pelo tom irônico também, sarcástico. Esses dias eu estava relendo Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu estava rindo a beça, como é um livro que ainda é muito atual. É atual mesmo para aquela época. Te encontra vários personagens do nosso dia a dia, então influências literárias, então a gente consegue, literário não, influências, né, esses playboys a gente consegue então identificar perfeitamente, a gente ri o tempo todo. E o Machado, ele tem essa pegada dark também, ele tem uns contos, né, Sim. são maravilhosos. Então, a Álvares de Azevedo também foi... Nossa. Gosto bastante, gosto Maravilhoso. mesmo. Eu sempre fui muito dramática, então eu acho ele muito dramático. Então, eu gosto bastante dessa melancolia toda, parece tudo que ele sentia ao extremo, né? Então, Sim. que eu tô agora lembro, assim, e de vez em quando tenho que voltar mesmo, são para esses. Perfeito. E como a gente falou de bloqueio criativo, né? Quais práticas, né, o hábito da vida cotidiana que você usa para alimentar seu processo criativo? Eu acho que realmente acho que o clichê também, ouvir bastante música, né? Eu acho que você ouvir uma música que tem, fazer uma playlist que tenha realmente a ver, que tenha a vibe do livro, eu acho que ajuda muito. Ler também coisas que tenham a ver, não acho que não tem muito, mesmo que a gente queira, eu não sei, às vezes a nossa mente precisa de algo mais leve. Eu acho que pra gente escrever bem, a gente tem que ler alguma coisa que dê uma carga de estudo para nossa escrita, né? Ou que seja semelhante, né, com o que a gente quer botar para fora, escrever. Eu acho que, para mim, ler bastante coisas que são parecidas ou que me tragam algum conhecimento para me ajudar a agregar na escrita, quanto ouvir música mesmo. Eu acho que música ajuda muito, né? Música é terapêutico, né? Bastante. Ô, Liz, e quais os maiores desafios que você encontra hoje como escritora nesse mundo atual onde as pessoas têm lido menos? O que você encontra de maiores desafios nesse muito cenário desafio. atual? Olha, é bastante, porque primeiro que a gente se autodivulga, né? É um trabalho que nunca termina. E a gente não bota a cara nos locais, a gente não manda mensagem para as pessoas e a gente... eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, assim, e eu preciso fazer aquilo que a gente faz em rede social, que é de vez em quando aparecer, nem que seja para mostrar, folheando um livro, fazendo alguma coisa, né? Essas coisinhas básicas, assim, ou igual eu já fiz muitas dublagens de TikTok, que é uma coisa que eu não gosto mesmo, mas que às vezes a gente se vê obrigado a fazer, né? Acho que o desafio é a gente se promover, né? Num momento onde tem tanto escritor, que tem tanta gente ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. E o desafio também é buscar uma forma autêntica de fazer isso, né? Num mundo onde que as pessoas, na verdade, muitas vezes procuram mais do mesmo, né? Querem sempre o mesmo tipo de conteúdo e a gente precisa se reinventar, mas tomar cuidado para não se perder nesse processo também, né? E também eu acho que quanto mais a gente tem, né? Para divulgar, para se colocar no topo, mais a gente, né? Ou a gente fica na frente ou a gente fica muito atrás, né? No meu caso, estou atrás, né? Complicado, mas faz parte, né? E
Você já teve feedback dos seus, né, leitores, né? Já houve algum retorno emocional que mexeu com você? Nossa, já. Eu gosto muito quando as pessoas, às vezes, elas dizem que conversou muito com ela, que às vezes precisava muito ler alguma coisa e foi ler e se identificou, parecia que estava contando a história ou da vida dela, porque apesar de eu misturar muito, né, coisas que eu gosto, como alegoria de fantasmas, é, mostrar bastante coisa feia da vida real, né, mostrar mesmo as coisas como elas são, a gente acaba, não sei, se conectando com alguém, né? A pessoa que vai ler, Sim, ela sim. acaba se identificando. E como eu disse que o mundo é feio, né? Então eu acho que é mais fácil as pessoas se conectarem com o feio mesmo, né? Do que De com o bonito. fato, de fato. E as pessoas falam, tem uma moça, ela, uma leitora disse que ficou em choque, que ainda não tinha nada para falar, que tinha acabado de finalizar e ela não sabia o que dizer. Tem também um feedback que eu gosto muito, que a pessoa fala que tem pessoas que falam que estão buscando alguma coisa no Kindle e aí acham meu livro e lê pela madrugada inteira Nossa, e, e passa sem saber que foi uma coisa tão obscura, uma coisa tão melancólica e nossa, bonita e feia ao mesmo tempo, porque não sabe o que que forte. aconteceu. Eu gosto desse tipo de feedback, de surpreender, né? Porque eu, eu gosto de. Eu não dou muitos finais felizes, né, para as histórias, mas também eu Uhum. digo que final feliz também depende do ponto de vista, né? O que é Sim, um sim, final sim. feliz também? Às vezes, tem um casal e não ficou junto. Mas não ficou junto por quê? Porque precisou voltar para casa para continuar a vida e porque o outro precisou ir para uma terapia. Não sei. Isso é um final feliz para mim, porque Sim, depende do ponto de vista. Não é? O que é um sim, final feliz, né? E é verdade. duro, né? Porque a gente tem muita dificuldade de a gente se basear. As pessoas se baseiam muito nisso, né? Finais felizes são perfeitos, né? São flores, são coisas maravilhosas, mas, gente, a gente, né, tem que ver a felicidade nos pequenos detalhes, porque a vida já é tão feia pra gente. A vida é feia, a Uhum. gente precisa. Olha, eu não sei nem muito bem, Você é uma escritora extremamente realista. Sim. extremamente E mostra, né? realista. E traz essa verdade nos livros dela, né? E Mas mostra essa é verdade. muito bom, tipo assim, você sair um pouco do ficcional demais e Isso. puxar o cara e falar, mano, realidade é Olha isso. pra verdade, Olha olha pra isso, a realidade é realidade. triste, É, né, cinza, né? é o Né? que é, né? Sim. É muito Isso, e interessante isso. Eu acho tem fantástico. beleza em algumas coisas, né? Mas nada é 100% perfeito. Então eu acho que não tem porquê, né? Eu não sei, eu não acho que eu não sei escrever, né? Tudo muito perfeito. Mas é o que é, Eu acho né? que o perfeito é relativo, né, também, Bastante. né? Ô, Exatamente. Liz, e onde que a gente pode encontrar os seus livros? Fala aí pro pessoal, né? No momento, esse livro físico que te mata nesta vida, ele está à venda pelo site da Palavra e Verso. Acho que em formato de e-book ele vai entrar pela Amazon logo, também bem em breve. Onde as flores do deserto dormem, né? Que já tem mais uma pegada bem gótico tradicional e eles passam no Brasil colonial e um gótico feminino, né? Bem tradicional. Ele já vai vir em formato físico lá, não sei se para o final do ano, mas ele já está em e-book na Amazon também. E vem por qual Inclusive, eu acho editora, que Liz? o quê? E vem por qual editora? Vem para uma editora nova chamada Epopeia, Ai, que é novinha no mercado, mas está fazendo um trabalho muito legal mesmo, assim, faz muito legal pelos autores, um trabalho legal pelos autores, oferecem vários serviços, inclusive de divulgação, de site, de promover os livros de uma forma assim. É uma editora feita por pessoas que são escritores que realmente queriam, né, poder ajudar as outras pessoas e uau! não e também gostariam de
de ter essa ajuda, mas que não foi, que foi algo que foi difícil, né, de encontrar. Sim. Então eles se reuniram, são vários artistas, né, e montaram essa editora e teve essa oportunidade de eu publicar. Inclusive foram eles que fizeram aquele site, tá na minha bio. Nossa, Ficou show o site. ficou lindo. Muito, muito bonito. Tá ficando bem vendo aqui bonito, já tá mesmo. fazendo Lindo. Muito, muito legal. Nossa. a capa do livro também vai ser a mesma artista, né, dessa capa, do Que Te Mata Nesta Vida, que é a Ana Milani. Uau. E é uma artista muito foda, Ficou. com certeza. Nossa. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir fazer outro livro sem o toque dela na capa, né? Então ela tá fazendo o de As Flores do Deserto Dorme também. Nossa. Caraca. Caramba. É isso. Você quer deixar suas redes também para o pessoal que quiser te procurar, por favor? Sim, onde eu falo somente sobre a minha escrita é o Lisa Abreu mesmo, bem básico. É onde eu falo sobre os meus livros, vou sempre colocar trechos, forma de venda, uma promoção, novidade, sempre vai ser por lá. Mas eu trabalho muito com a Senhorita Mariposa, né, de indicação literária, literatura gótica, clássica e contemporânea também, que entra bem nesse estilo mais de terror, de horror, mas também que casa com esse lado mais clássico também, né? E onde eu tenho parcerias com editores que fazem trabalhos muito legais, como a editora Clepsidra, né? Ah, sim. E a Grifo. Calepsidra. Sim, eu amo também tem a Pedra Azul, porque eu gosto de todas essas. Eu também amo, sim, também tem a Excelsior, que é maravilhosa, mas eu falando dessas, né, da Grifo e da Clepsidra, porque da Pedra Azul, porque por conta dos resgates, né, históricos, né, dos livros que eles fazem, eu acho, nossa, é maravilhoso, é muito interessante, né, livros que não tem no Brasil e eles escolhem de acordo com que eles acreditam também, gostam tanto, né, e tem muito a ver. Eles trazem para o Brasil, fazem essa tradução e eu, assim, sou muito fã. É algo que eu gosto muito, né? Esse mergulho no antigo, no passado, poder conhecer, né, autores que já passaram, né? A gente poder conhecer a nossa história é muito bom, como eu falei, né? Então, é isso, gente. É isso. Digo bastante essas editoras também. E muito obrigada, Lisa, por estar participando, né, do Frequência Kirlian. Obrigado, de verdade. Sim. Obrigada a vocês pelo convite. E vida longa a sua escrita.